Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, irmãos e irmãs, pastores, diáconos, presbíteros, todos que estão aqui ao nosso culto de doutrina. O pastor Saul me chamou hoje para ser o responsável por levar o culto, e não necessariamente a palavra, mas o culto. Então, eu escolhi aqui uma palavra em Deuteronômio 6, de acordo com o senhor falou, né, que é Deus vivo e verdadeiro. Deuteronômio 6, de 4 a 6, está escrito:
Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Eu vou pedir ao irmão Alexandre que faça uma oração, para que depois a gente escute um louvor e a palavra passe para o pastor Saul. Ok. Oremos. Querido Deus, nós te damos graças, já te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos proporciona. Também agradecemos pelos irmãos e irmãos que podem estar logados aqui e aqueles que não puderam, que de alguma forma o teu Santo Espírito possa tocá-los. Também nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para a mensagem logo mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nesse momento escutar o hino 21 do nosso inário, que é Deus de Abraão. Depois de termos escutado esse hino, a palavra está com o pastor Saul. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta ocasião. Irmãos, a nossa palavra nesta noite, o nosso estudo, o nosso tema é o Deus vivo e verdadeiro. Excepcionalmente, nós não vamos exibir o data show. Eu cometi um erro aqui e deletei tudo, né? Então, excepcionalmente, hoje nós não vamos transmitir com o data show, como fazemos normalmente, em função que eu cometi esse erro agora na hora do culto, aí não deu para
recuperar. Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 textos. O primeiro é em Êxodo, capítulo 20, e o verso de número 3. E o segundo é em Deuteronômio, capítulo 30, versos de 15 a 20. Êxodo, capítulo 20, e o verso 3, assim nos diz a palavra: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio, capítulo 30, versos de 15 até o verso 20. O título dado aqui na minha versão é A Vida ou a Morte. E nos diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amados, que o Senhor aplique aos nossos corações, nesta noite, a porção da sua palavra que acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu trazes para nós a tua palavra de modo cristalino, transparente, numa linguagem acessível para que possamos entender e compreender. Pedimos, Senhor, que tu estejas nos assistindo e permitindo, Senhor, que os nossos valores sejam firmados em ti, para que possamos manter fidelidade, assim como tu ordenastes aos teus servos no passado e, obviamente, como ordenas a nós em nossos dias. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Irmãos, gostaria de dar um enfoque em Êxodo, no capítulo 20, no verso 3, que é, por assim dizer, um resumo completo de toda esta palavra de Moisés. O povo estava às portas da terra de Canaã, Moisés estava se despedindo e recorda ao povo tudo que Deus fizera, o que, posteriormente,
Josué também o faz. Mas Moisés coloca aqui numa linguagem muito simples, e nós vamos ver isso nas considerações de hoje. Mas o primeiro texto, que se refere a um outro momento, Moisés já havia dito ao povo: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o foco. Esse é o resumo de toda essa palavra que Moisés traz aqui ao povo de Israel, numa recordação de tudo aquilo que Deus fizera por eles. Amados, a própria razão leva o homem à conclusão de que só pode existir um Deus. Por definição, ele tem que ser infinito e não pode existir dois infinitos. Um se identificará perfeitamente com o outro, e é um absurdo pensar em um infinito maior e um infinito menor, assim como um infinito aqui e outro ali. Infinito é só um. E esse infinito é o nosso Deus, e é isso que Moisés está colocando aqui para o povo, e dizendo claramente que esse Deus é o nosso Deus e é o único Senhor, não tem outro. Todo ser humano é inteligente, mas já vimos isto em um estudo anterior, no início dessa série, no estudo de número 5 do primeiro módulo, que muitos creem em vários e até em milhares de deuses. Não é a inteligência que os leva ao politeísmo, ao fetichismo e a outras crenças, mas sim as emoções quando não governadas pela razão. Inclusive, o sentimento de revolta contra Deus, o gozo do pecado, o desejo de que tudo possa ser feito sem risco de punição. Tudo são subterfúgios para tentar fugir da realidade que a Escritura Sagrada coloca diante de nós. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, Moisés escreveu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E também no Novo Testamento, eu quero citar de todos os textos que nós poderíamos fazer menção aqui, eu quero citar apenas Judas no verso 25 da sua carta. E ele diz assim: ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo o sempre. Amém. É certo que Deus não tem nenhuma necessidade de defender a sua unicidade. Nada e ninguém pode abalar e pôr em perigo a sua soberania. Muitas vezes, porém, a sua palavra afirma que ele é o único, que não há outro além dele. Vejamos, irmãos, as razões desse cuidado de Deus. Preliminarmente, convém deixar claro que a preocupação de Deus não é consigo mesmo. Ele não pode recear ser esquecido, perder prestígio e autoridade, ser destronado. Deus se preocupa, sim, é conosco, com as criaturas humanas, com os seus filhos. E por quê? Bem, é esse porquê que nós vamos estudar
nesta ocasião. A expressão diante de mim, conforme encontramos em Êxodo capítulo 20 e verso 3, se referindo ao Senhor como Deus, significa em oposição a mim. Já no texto de Deuteronômio, que vai do capítulo 30, versos de 15 a 20, Moisés identifica com precisão a escolha e diz que todos terão esta escolha. Amar e obedecer a Deus significa vida e todo o bem. Rejeitar a Deus significa morte e significa o mal. Então, irmãos, Moisés traz para o povo de Israel aqui essas verdades importantes da palavra de Deus numa linguagem muito simples, compreensível a qualquer pessoa. Os nossos símbolos de fé, iniciando com o breve catecismo, e hoje nós vamos ver pelo menos 3 perguntas, 4, aliás, não é? 4 perguntas do breve catecismo, porque elas estão interligadas. Pergunta 45. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Pergunta 46. Quem exige o primeiro mandamento? O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. Pergunta 47. Que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e como nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. Pergunta 48. Que se nos ensina, especialmente pelas palavras além de mim, no primeiro mandamento? As palavras além de mim, no primeiro mandamento, ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Muito bem. Nós estudamos na última lição, irmãos, que há sempre um aspecto positivo e um negativo. Então, o que é que ele exige e o que é que ele proíbe? Ele exige, primeiro, ser reconhecido como o único Senhor, sem concorrência, sem oposição, e ele proíbe a igreja, nós, seus filhos, de adorarmos qualquer outro Deus ou qualquer outra coisa que assuma o lugar de Deus. Nós não vamos explorar muito essa questão vinculada à idolatria, porque vai ser assunto dos nossos próximos estudos. Quanto à confissão de fé, o que trata deste assunto é o capítulo 21, sessões de 7 a 8, no Catecismo Maior, as perguntas de 98 a 152. Então, todas essas perguntas tratam dessa questão. Dito isto, irmãos, vamos adentrar ao nosso estudo de hoje, ou a nossa lição, como bem se referiu Otto, na parte devocional do estudo de hoje, né? Vamos ver os destaques dos textos básicos. Como os irmãos sabem, nós fizemos a leitura de 2 textos. Um em Êxodo e o outro em Levítico. Então, foi feita a leitura desses 2 textos. E são esses 2 textos que nós vamos analisar. O primeiro texto de Êxodo se refere às questões vinculadas ao politeísmo. O primeiro mandamento exclui... Passou outro texto, não foi em Deuteronômio.
Foi, Deuteronômio 30, versos de 15 a 30. Enquanto eu disse lá, eu digo, meu Deus, de piada eu Não, troquei. tudo bem. É Deuteronômio, tá certo? Inclusive eu li o texto, é Deuteronômio mesmo. Então, o primeiro mandamento exclui qualquer forma de politeísmo, qualquer forma de você colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Então, Deus é o único Senhor. Ele não permite outro. Agora, como disse a irmã Zélia, voltando para Deuteronômio, capítulo 30, versos de 15 até o verso de número 20, ele inicia falando de um pacto. Ele faz uma proposta. Moisés diz, proponho hoje. Deus quer que o homem faça com ele um pacto. O verbo é propor e não impor. Vamos analisar, irmãos, esses dois termos. Propor é pôr diante de, apresentar. Impor, por sua vez, é pôr sobre ou em cima de. É uma imposição. Deus não está fazendo aqui uma imposição, ele está fazendo uma proposta. Ele diz, eu proponho que vocês sejam obedientes e, em contrapartida, vão possuir a terra, né? Vão gozar de todos os bens e benesses de Deus. Propor é uma oportunidade que ele coloca para nós diante de um pacto para obedecer ou não. Deus tem autoridade para impor, mas não o fez aqui. Ele quer o louvor voluntário do ser humano, e ainda hoje ele quer, irmãos, que nós estejamos diante dele de forma voluntária, de forma prazerosa, por amor, como estudamos no estudo da semana passada. Por isso propõe, embora as cláusulas sejam as que ele determina, nem poderia ser diferente. As cláusulas não são arbitrárias, mas aquelas decorrentes da natureza de Deus e da natureza do homem. A primeira delas é a vida e o bem que ele oferece ao povo naquele momento. Deus criou o homem para a vida e não para a morte. Por isso, vida é aqui relacionada ou identificada como o bem. Por outro lado, a morte e o mal é a alternativa do homem. Não há meio termos entre o bem e o mal. Não há meio termo entre a vida e a morte. Mais ou menos, é tentativa humana de acomodar as coisas, mas os conceitos de bem e mal são absolutos, ainda que diferentes de uma pessoa para outra. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo e também uma centena de anos depois de Moisés, ele diz assim, falando a respeito do bem e do mal. O profeta Isaías diz, ai dos que ao mal chamam bem, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e põe o doce por amargo. Então, queridos, para Deus não existe meio termo, não existe crente mais ou menos, ou é crente ou não é crente. Não importa se vem para a igreja, não importa se assiste todos os cultos, não importa se prega, não importa se canta, crente é crente. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Né? Às vezes nós vamos dizer, não, eu sou meio crente. Não existe meio crente. Né? Existe crente ou descrente, ou incrédulo, para usar a palavra mais severa, por assim dizer.
Então não existe mais ou menos. Não existe crente meia boca. Ou é crente ou não é. Bem, esse é o conceito. O mal é mal e o bem é bem. A luz é luz e as trevas é trevas e ponto final. Nem mais, nem menos. É esse o conceito que o Senhor traz para nós aqui. No verso 16, ele especifica o mandamento. Se guardares o mandamento, não é condição imposta por Deus para que ele ame o homem, mas é a ordem natural das coisas. Entre luz e trevas não pode haver comunhão. Continua ele. Que ames ao Senhor, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos. São atitudes condizentes umas com as outras. Deus não pode admitir contradições. Ele não admite contradições. Caminhos, mandamentos, estatutos e juízos são palavras usadas como sinônimos, como no Salmo 119, mas cada uma com algum elemento distintivo ou que completa o sentido das outras. São as expressões que Moisés prega aqui nesta palavra ao povo que está prestes a entrar na terra prometida e correr o risco da dispersão, porque até ali Moisés está presente com eles, dali em diante Moisés não estará mais. E diz ele, então se fizeres isso, então viverás e te multiplicarás. É a recompensa que o Senhor quer dar a todos. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 34, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, mas que só poderá receber o que ama ao Senhor. Continua Moisés escrevendo: te abençoará. É prometida a bênção de Deus em todos os sentidos e aspectos da vida humana. Moisés está dizendo, você, se obedecer a Deus, se seguir a determinação de Deus, se seguir os ensinamentos de Deus, seus estatutos, você vai ser abençoado na terra, sua família vai se multiplicar e você vai possuir a terra por muitos e muitos anos. Porém, aí no verso 17, ele muda a linguagem e diz, porém, e se refere, claro, à apostasia, né? A alternativa é real. Israel poderia optar pelo outro termo da alternativa, como a maioria veio a fazer um dia. E ele diz, explicando para que fique melhor compreendido, ele diz, se o teu coração se desviar, os pés do homem se desviam quando o coração se desvia primeiro. Coração quer dizer o íntimo do homem, sede de pensamentos, de sentimentos e de vontades. Ele fala a racionalidade do homem. A palavra coração aqui é simbólica, se referindo àquilo que está no interior do homem. O seu raciocínio, seus sentimentos, suas vontades. E continua, enfatizando, Moisés quer, irmãos, que o povo compreenda bem. E ele diz, se não quiserdes dar ouvidos, frequentemente Deus diz nas Escrituras, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Existem os surdos que não o ouvem por
que não querem. Deus fala destes também. E Moisés continua dando a sua explicação e diz: se fores seduzidos, a sedução aqui não é uma atitude involuntária, como se vê em Tiago, capítulo 1, verso 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Se te inclinares a outros deuses e os servires, irmãos, a consumação da queda. O ponto mais baixo da decadência, ao qual várias vezes o povo de Israel chegou. O politeísmo em suas várias formas, inclusive a idolatria. Quem fizer esta escolha vai servir deuses de mentira, que não são Deus, são invenções, muitas vezes do próprio homem. E aqui eu não falo de ídolos, eu falo de qualquer coisa que tome o lugar de Deus. No verso 18 ele traz a advertência. Então hoje te declaro, como fizera no jardim do Éden a Adão, Deus também fazia agora com Israel. É o aviso leal, indispensável, que certamente trazia tristeza a Deus, o saber que haveria aqueles que escolheriam o caminho errado, que trilhariam de forma errada, que se desviariam do seu caminho, que cometeria idolatria e assim nunca atingiriam o alvo certo da sua existência, a vida gloriosa com Deus. E é claro, irmãos, que Moisés também não poderia deixar de frisar aqui as consequências. E ele diz: se isto fizeres, morrerão, perecerás. Mesmo aviso do Éden. Deus criou Adão e Eva lá no Éden e disse: Adão, não coma desta árvore, porque no dia que comer, você vai morrer. E Moisés está dizendo aqui a mesma coisa: você siga os estatutos de Deus, esse Deus que você conhece, não é? Vocês testemunhas, estudamos isso na lição passada, no estudo passado, não é? E ele agora está dizendo: se vocês não derem ouvidos e desobedecerem a Deus, então vocês perecerão. A imortalidade da alma é dada a todos. Mas quando as Escrituras falam em que a alma que pecar, essa morrerá, ela fala da morte espiritual, que não é a extinção da alma, mas a vida para sempre separada de Deus. É muito pior do que ser extinto. A morte que acometeu Adão foi morte física do corpo e morte espiritual, que é a condenação espiritual, que já foi estudo do nosso período aqui de estudos. Estudamos sobre o tema a esperança cristã. Então já vimos também essa questão relacionada à queda. Perecerás tem também o sentido de fracassar, não atingir o objetivo. E continua Moisés escrevendo aqui aos israelitas, naquela ocasião, num momento propício, que eles deveriam se voltar para Deus: não permanecerás longo tempo na terra a que vais. Ele está dizendo: se vocês não seguirem a orientação de Deus, vocês não vão permanecer longo tempo nesta terra, porque haverá uma consequência para os vossos erros, haverá uma consequência para os vossos pecados. Infelizmente, irmãos, tem muitas igrejas aí, nós estamos vendo isso hoje,
não é? Otto até me mandou um link, eu assisti, um debate, não é? Então, as igrejas hoje, de um modo generalizado, estão relativizando o pecado, querendo dizer que o pecado não é pecado, é mais uma coisa da tua mente. Mas isso é pregação diabólica. A Bíblia está aí mostrando que o pecado faz separação entre nós e Deus. Moisés diz aqui: se vocês pecarem, não permanecerão longo tempo na terra que estáis agora possuindo. E é o que realmente aconteceu. Depois de uma gloriosa luta de conquista de Canaã, Israel só permaneceu lá como dono e proprietário da terra menos de 1.500 anos, sendo neste período ainda subjugado várias vezes por outros povos e exilado para a Babilônia até a sua dispersão final, quando só retornaram à Terra Prometida em 1947, com a criação do novo Estado de Israel. E Moisés deixa isso muito bem registrado, irmãos. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje como testemunhas do que eu estou dizendo a vocês. Expressão que significa que cada vez que os céus e a terra forem contemplados, haveria a lembrança deste acordo ou deste concerto, deste pacto proposto por Deus. Escolhe, pois, a vida, diz Moisés. É o apelo também que Deus dirige a todas as pessoas, inclusive hoje, que para o seu próprio bem faça a boa escolha. E a boa escolha aqui era amá-lo, andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos. E para nós hoje também não é diferente. Essa mesma palavra está colocada para nós. Olha o que ele diz: tu e a tua descendência. Então, não é só aquele grupo que está ali, mas é toda a sua descendência. Aquele que faz a boa escolha, ensina a seus filhos a mesma escolha, dá-lhes essa herança espiritual. Além disso, a promessa de Deus, em Êxodo, no capítulo 20, no verso 6, quando ele diz: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É o mesmo sentido de Atos, capítulo 16, verso 31, que ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A fé salvadora e a responsabilidade são pessoais, mas os pais induzem a elas os filhos. Irmãos, os seus filhos, os seus netos seguem o seu exemplo. Que exemplo você está dando? É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for grande, adulta, ela não se desviará dele. É o seu testemunho que precisa estar lá, não só as suas palavras. Verso 20, acompanha. Diz ele: amando ao Senhor, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele. Moisés está dizendo ao povo: ame ao Senhor, dê ouvidos à voz do Senhor e apegue-se a ele. Irmãos, essa palavra é para nós também. E sabemos que quem ama dá atenção, ouve, procura atender e tem apego à pessoa a quem ama, quer estar em sua companhia. E é isso que Deus espera de você e de mim e de todos nós.
Entre pessoas humanas nem sempre é possível esta sequência, mas entre o homem e Deus é possível, porque Deus está sempre ao nosso lado. E Paulo é quem diz isso quando no capítulo 8 de Romanos, verso 35, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? E ele começa a descrever as várias situações, dizendo que nenhuma delas é empecilho e nenhuma delas nos separa do amor de Deus. E Moisés ainda continua advertindo o povo e diz: disto depende a tua vida e a tua longevidade. Não há aqui nenhuma ameaça, mas sim a real lembrança feita por Deus de que nós dependemos dele, não só para a obtenção de seus bens materiais necessários, mas, acima de tudo, para que a qualidade de nossa vida seja realmente boa, com as suas bênçãos morais e espirituais. E Moisés prossegue: na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu. O Senhor a prometeu reiteradamente a Abraão. Você encontra essa promessa de Deus a Abraão em Gênesis no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15. Também Hebreus no capítulo 6, versos de 13 a 20, faz referência. E Deus renova essa promessa a Isaac no capítulo 26 de Gênesis e repete ela a Jacó no capítulo 28 do Gênesis. Pois bem, o Senhor cumpriu a sua promessa. Josué, capítulo 11, verso 23, capítulo 13, verso 1, fala do cumprimento da promessa do Senhor. E Moisés também está falando aqui, mas Josué fala mais enfaticamente. Mas Israel, irmãos, infelizmente, não soube conservar a sua herança. E nós? Nós sabemos preservar, nós sabemos conservar a nossa fé, como tem sido a nossa ação. É importante essa reflexão. Bem, vamos destacar os aspectos doutrinários. Na verdade, nós basicamente reafirmamos tudo que já foi dito e discutido até aqui, porém, numa abrangência maior. Aqui a gente analisou o texto. Agora nós vamos abranger um pouquinho, né? O politeísmo viola a inteligência humana. O politeísmo viola a inteligência humana. Porque o homem que crê em outro Deus faz violência a si mesmo e faz violência à sua própria inteligência. Em Jeremias, no capítulo 10, verso 11 e 12, diz Deus, através do profeta Jeremias: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão. O Senhor fez a terra. Ora, Deus que desaparece, deixa de existir, não é Deus. É mera imaginação do homem. Deus não quer que tenhamos nosso entendimento envolvido pelas trevas, como refere Paulo em Efésios, no capítulo 4, versos 17 e 18. A inteligência é um dos aspectos da semelhança entre Deus e o homem, como já me referi anteriormente, em outras palavras. Assim como Deus preveniu Adão para que não pecasse pela desobediência, Deus nos previne contra o pecado do politeísmo. E aqui, notadamente, está instruindo o povo de Deus. Apesar disto, apesar da advertência, Adão pecou e o homem continua se afastando de Deus. As cosmogonias
hipóteses sobre a criação do mundo das religiões politeístas são absurdas, são, diria eu, até ridículas, como a dos egípcios e babilônicos antigos, que nós também já vimos algumas coisas a respeito no estudo 8 do curso 1. Nós estamos no curso 3. Minhocas se transformando em homens, o homem cuspindo e dando origem à mulher, a mulher cuspindo à torta e à direita e dando origem aos animais e vegetais. Crer em coisas assim não é próprio de seres inteligentes. Segundo lugar, quem não crer está debaixo da ira de Deus. Quem não crer está sob a ira de Deus. Porque o homem que não crê no Deus único se coloca fora do alcance da maioria das bênçãos e ainda é alvo da ira de Deus que se revela, como diz a Bíblia, sobre os filhos da desobediência. O homem recebe as bênçãos que busca. Por isso é que todo homem recebe de Deus bênçãos materiais, pois todos buscam essas coisas. Nesse sentido, Mateus, no capítulo 6, versos 31, 32, também no capítulo 5, verso 45, nos fala a esse respeito. Quando o homem crê em deuses, não busca as bênçãos espirituais, porque nem as compreendes, e na realidade não as deseja. O homem só tem uma alternativa, na verdade: receber de Deus a bênção ou a maldição, a sua escolha. E é isso que nos diz Deuteronômio no capítulo 11, versos de 26 a 28, que nós vamos acompanhar. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Moisés está dizendo aqui, meu irmão, você só tem duas opções. Ou eu creio ou não creio. Ou você é abençoado, ou você é amaldiçoado. Ou creio. você recebe a bênção de Deus, ou você recebe a maldição de Deus. Esse é o conceito que Moisés traz aqui. E ainda há um detalhe, irmãos, que é o terceiro aspecto que nós queremos discutir. Porque ninguém pode ficar neutro diante de Deus. Ninguém fica neutro diante de Deus. Quando a mensagem do Evangelho, por exemplo, chega para nós, nós só temos duas opções: ou nós aceitamos ou nós rejeitamos. E ponto final. Não existe meio termo. Nós não ficaremos neutros. Ninguém fica neutro diante do encontro com Deus. Pois bem, ninguém pode ficar neutro diante de Deus. Terceiro ponto. Na verdade, o homem que não conhece a Deus como seu Deus vai colocar outro ser No lugar de Deus. ou outro objeto em lugar de Deus e vai passar a servir a esse Deus. Pode ser uma estátua, um ser humano, os prazeres Futebol, do prazer corpo. da carne. O hedonismo, por exemplo, a filosofia em que o sumo bem é a satisfação pessoal, mormente o prazer físico, é talvez a filosofia mais aceita e vivida hoje no mundo. O hedonismo passa a ser uma religião em que o eu é o Deus de cada um e a busca desenfreada dos prazeres estimulada pelos que no mundo constituem hoje verdadeira máfia internacional, às vezes com o consentimento silencioso das
autoridades, explorando todas as formas de sexualismo, tóxicos e jogos de azar, entre outras coisas. Por esse motivo, Josué colocou diante de Israel a opção. E Josué, reforçando tudo que Moisés diz, ele diz ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Ó Israel, escolhe hoje a quem tu vais servir. Queiramos ou não, teremos uma escolha para fazer. Deus quer que façamos a boa escolha, mas ele respeita o fazermos a escolha errada. Porém, as consequências de uma ou de outra virão. E Moisés está dizendo isso claramente para nós. Se você escolher obedecer a Deus, vem a bênção de Deus. Se você escolhe não obedecer a Deus, você vai colher a maldição de Deus. Quarto aspecto. Porque Deus não aceita indecisão e dubiedade. Vou repetir, viu? Deus não aceita indecisão e dubiedade. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, nos versos de 1 até o verso de número 40, inclusive tem uma série aí da Record que circula aí, eu até assisti alguns capítulos, né? Tem também uma série compactada, mas você vê a questão que eu vou citar agora do segundo Reis muito claramente lá, né? Então, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso de 1 a 40, conta a luta de Elias contra Baal e os seus profetas. Durante essa luta, o grande profeta concitou o povo a uma posição clara e definida. Ele diz, no verso de número 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Escolha, mas se posicione nesta ocasião. Irmãos, nem Josué, nem Elias estavam dizendo que para eles e para Deus era indiferente uma ou outra escolha que o povo fizesse. Tanto Deus como seus profetas querem que todos tomem a atitude correta, inteligente, sensata e sábia, reconhecer e aceitar como Deus e Senhor aquele que fez os céus e a terra, aquele que formou na terra um povo seu, um povo exclusivo, conforme Moisés menciona em Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, conforme Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 9, também faz referência, e que para salvar o que eles escolheu, realizou em Cristo o maravilhoso plano da redenção, justamente para salvar aqueles que tomaram a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, daqueles que escolheram seguir a Deus. Meu irmão, meu amigo, se por acaso alguém que não é evangélico estiver nos ouvindo, você é livre para fazer a sua escolha. Escolha hoje, agora. Josué diz isso e propõe isso ao povo. Escolha hoje a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Josué 24, e verso de número 15. E você? Vai servir a quem? Vai escolher servir a quem? Claro que a nossa expectativa é que você escolha servir ao Senhor, que você se torne servo de Deus, que você reforce a sua comunhão com Deus se você já é um servo de Deus. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, é isso que nós queremos para a sua vida. Mas o que é que você quer? Quero fazer, irmãos, 3 aplicações aqui para a gente finalizar o estudo de hoje. Peço desculpa aos irmãos pela transparência não ter funcionado.
mas infelizmente eu deletei sem querer aqui, né? Já fiz isso várias vezes e hoje foi justamente na hora do culto, não deu mais para recuperar. Pois bem, primeiro, Deus, com D maiúsculo, o Deus, com D minúsculo, é o ser a quem adoramos ou servimos, cuja vontade executamos em nossa vida. A quem você tem servido até aqui? A outros seres humanos? A si mesmo? A outros deuses representados por ídolos? Ou ao Deus vivo e verdadeiro? Segundo, você já fez a sua escolha pessoal e consciente e está servindo a Deus? Ou está tentando manter-se neutro? É possível ser neutro diante de Deus? E você reflita sobre isso. Claro que não é possível. Terceiro, você tem vivido e conduzido de tal maneira a sua vida e a vida da sua família, que poderá dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode fazer isso? Que Deus te ajude, irmão, a tomar essa decisão, a ter essa firmeza e a poder fazer esta declaração. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. A palavra está com Otto para prosseguir o culto. Amém. Primeiro, agradecer a Deus e, claro, servir a Ele e agradecer ao Senhor pela aula dada em cima da nossa doutrina, que é baseada no breve catecismo, no catecismo maior, na confissão de fé e principalmente na Bíblia. E aqui eu estava vendo a confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, diz de Deus e da Santíssima Trindade, e começa assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em perfeição. Ele é um espírito puríssimo e visível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões, é imutável, imenso, eterno e incompreensível, onipotente e onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. E tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Isso está no capítulo 2 da nossa Confissão de Fé de Westminster. E eu estava também aqui, enquanto o senhor estava falando, o Catecismo Maior, a pergunta 103 é exatamente qual é o primeiro mandamento. A 104, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento. A 105, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. E a 106, que nos ensina especialmente pelas palavras além de mim no primeiro mandamento. Então, eu não sou uma grande pessoa para dizer aconselho, mas esses são guias baseados na Bíblia que nós devemos conhecer, ler, e todos têm aqui uma série de capítulos, versículos e livros para nos ensinar exatamente o que a gente deve fazer. E no breve catecismo, a pergunta 5 é exatamente a resposta ao nome do estudo. Há mais de um Deus? A resposta é: há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E é a Ele que devemos dar glórias, adorar, louvores. Ele é o nosso único Deus. O senhor tem algum aviso, pastor Saul? Somente, irmãos, acredito que vai ter o culto amanhã da SAF, culto de oração. Ai, amanhã no horário mais cedo, de 5 às 6, é para não atrapalhar algum irmão que ir para alguma casa de algum parente. Então, a gente vai fazer em vez de 7 às 8, vai ser de 5 às 6. Certo. E o nosso culto de Natal, irmãos, na segunda igreja, vai ser no sábado às 19h30. Culto de Natal, sábado, próximo sábado às 19h30. Excepcionalmente, não teremos culto no próximo domingo.
que o conselho achou por bem deixar o domingo para que os irmãos possam participar das suas confraternizações em casa, dos seus jantares e tudo mais. Beleza? Então, era só... No domingo é aula dominical, pastor? Não tem culto no domingo. Nem EBD, Tá nem certo. culto? Nem o trabalho. Não, na segunda igreja, É. não. Tá certo? Reverendo, Sim. aqui em Bate Santa Rosa, os meninos optaram pela sexta-feira. Tem Certo. problema não, né? Não, tem não. Aí Tranquilo. o pessoal viaja e tudo mais. Aqui também tem gente viajando no sábado, no domingo, né? Mas tá certo, tranquilo, Alexandre. Tudo beleza. Tá certo? Por isso que eu frisei bem aqui que é na sede, né? Porque as congregações terão procedimentos diferentes, né? Beleza? Então, o senhor pode fazer a oração final para que a gente possa se despedir essa noite. Ok, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estes momentos em tua presença e pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Ser conosco, servos teus, e nos dá, Senhor, a compreensão e, acima de tudo, a disposição para colocarmos em prática em nossas vidas esta tua palavra. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe a todos em Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
te dar glória e te ter.